pé torto congênito. Você já ouviu falar sobre essa doença? A nossa ortopedista, a doutora Cíntia, bem-vinda, vai nos explicar e tirar todas as dúvidas sobre esse assunto. Então, o que eu queria entender é de onde vem essa doença, isso é genético, como que acontece, acomete quantas crianças, enfim, conta tudo para nós, doutora. Oi, Mari, tudo bem? Tudo bom. Gostaria de agradecer a oportunidade de a gente conversar um pouco sobre pé torto. Verdade. Pé torto é uma doença genética. Algumas famílias têm alterações genéticas, mas nem todas. E é uma alteração que a criança nasce com essa doença. Então, eu costumo brincar com as mães que é um defeito de formação, né? Então, é um defeito durante a formação da perninha e do pezinho da criança. Muitas mães se preocupam que seja culpa da mãe, que isso a mãe tenha feito alguma coisa errada ou tenha deixado de fazer alguma coisa e, na verdade, essa preocupação é uma besteira, não tem nada a ver com as atitudes que a mãe faz. Mas é normal a mãe sempre se culpar por tudo, né? Essa é uma das minhas preocupações durante a gravidez, porque às vezes a gente recebe, eu e os outros ortopedistas infantis, a gente recebe gestantes no consultório, no ambulatório, preocupados com a doença, porque muitas dessas crianças, elas têm o diagnóstico ainda durante o ultrassom. Então, durante o ultrassom morfológico, o radiologista, às vezes, ele consegue identificar o pé torto. Entendi. O fato é que a gente não consegue bater o martelo que seja o pé torto congênito idiopático, né? Precisa nascer. Precisa nascer. Às vezes a criança ela tem um pé torto que a gente chama de postural. Às vezes a própria posição que ela fica no útero, ela faz com que eles ficam às vezes, né, com o pezinho. Fica com o pezinho como se fosse um pé torto congênito. O fato é que um é diferente do outro. O pé torto congênito postural, ele não precisa de tratamento. E o pé torto congênito idiopático, sim. Entendi. Então a gente precisa que a criança nasça para que a gente possa examinar para poder dizer esse daí pé no sim. toque vocês veem Na quantidade de mobilidade que o pé tem. Se eu consigo corrigir o pé para a posição normal, ele é um pé torto postural. Agora, se eu não consigo corrigir se você vira, ele volta. Se eu não consigo corrigir todas as deformidades, eu não consigo fazer ele voltar para a posição normal, aí ele é um pé torto idiopático, congênito idiopático, a doença. Sim, né? Entendi. E assim, a mãe fez ultrassom, teve o diagnóstico, aí você explica que realmente precisa nascer, mas existe algo que ela possa fazer durante a gestação ou não? Só se preparar mesmo, entender que vai passar por alguns procedimentos com a criança? Eu acho que quando a mãe tem esse diagnóstico de alteração no ultrassom, a pessoa fica muito ansiosa. A mãe e o pai, né? Mas principalmente a mãe. Então, o que ela pode fazer? Ela pode procurar um ortopedista pediátrico para conversar, para entender o que está acontecendo e para informação. Informação é uma parte muito importante do tratamento. E eu costumo dizer assim, que ela tem que ter informação para ela entender o que está acontecendo e ela aproveitar a gestação. É um momento tão lindo. Então, senão já dá uma barreira, assim, né? Ela não curte mais. Ela tem que aproveitar, passar por todos os sentimentos da gestação, se preparar para ganhar a criança, porque independente se tem pé torto ou não, é uma vida, é uma criança que está nascendo, então tem que curtir aquele momento. Com certeza. E daí, assim, nasceu, teve diagnóstico. Existe vários tipos de pé torto. Eu vi que aqui tem um grau. São graus ou o pé torto realmente congênito, ele é dessa forma, assim? Para a gente ter o pé torto, para fazer o diagnóstico de pé torto, eu preciso ter algumas deformidades, né? Então, isso é outra coisa importante. Eu tenho defeito na formação dos ossos, na posição que os ossos têm, eu tenho defeito no músculo. O músculo é mais magrinho, então a criança pode ter a panturrilha mais magrinha, mais fininha. Então, o defeito não é só no osso, na posição dos ossos, mas das musculaturas do tendão também. Então, o que a gente faz? Quando a gente examina, a gente consegue, tem algumas crianças que têm os pés mais rígidos, e normalmente esses pés mais rígidos, que eu tenho dificuldade de trazer ou de ter alguma mobilidade, normalmente esses pés mais rígidos estão associados a síndromes, a outras doenças. Mas o mais comum, o mais frequente é o pé torto, que a gente chama de idiopático, que não está associado a doença nenhuma. Então, isso eu faço, quando eu examino, eu consigo identificar além da mobilidade, eu consigo identificar essas deformidades, como as que a gente vê aqui nesse modelinho, e aí eu consigo
iniciar o tratamento. Antigamente o que se fazia eram cirurgias enormes, extensas, e hoje a gente não faz mais isto. O que a gente tem de conhecimento, existia um médico, na verdade espanhol, que morava nos Estados Unidos, que estudou muito sobre pé torto congênito. Ele chamava Dr. Ponseti, Dr. Inácio Ponseti. E ele fez muitos estudos, praticamente toda a vida dele, médica, ortopédica, ele estudou sobre o pé torto. E ele conseguiu entender a relação que os ossos tinham. E ele conseguiu criar um método em que a gente faz manipulações e trocas gessadas. Então, eu consigo hoje corrigir o pé torto sem uma agressividade cirúrgica. Nossa. Um pé que vai ter uma mobilidade melhor, um resultado clínico melhor. E não tem cicatriz? E não tem cicatriz. A mãe não vai entregar num centro cirúrgico apavorada? Essa parte, às vezes, ainda precisa, porque a única coisa que eu não consigo fazer, que o ortopedista pediátrico não consegue fazer, é alongar o tendão de Aquiles. Então, para isso, eu preciso de uma tenotomia. A tenotomia, ela pode ser feita em ambulatório, ou seja, eu não preciso de uma anestesia geral e do centro cirúrgico, mas eu particularmente prefiro porque é um ambiente mais seguro. Então, entregar a criança... Mas não vai ter aquele corte gigantesco, não vai ter a anestesia geral. Não, é um procedimento, não vai nem ponto, né? É um furinho com um curativinho, é um procedimento super rápido. E aí, como que acontece esse tratamento? O bebê nasceu, desde que idade já começa a tratar? Assim que possível, o ideal é iniciar assim que possível. Então, a criança começa, se for possível, na primeira semana a gente já pode tratar. Normalmente são 6 a 8 semanas de trocas gessadas. Então, a criança tem que vir toda semana e a gente troca semanalmente. Cada semana a gente traciona, puxa um pouquinho, alonga um pouquinho e põe um gesso. É um gesso que vai desde lá da pontinha do pé até a coxa. Fica só os dedinhos para fora com o joelho dobradinho. Eu preciso fazer um gesso alto para poder relaxar a musculatura, né? Então a criança fica com o gessinho até em cima e a gente vai trocando semanalmente isso. Outra coisa, esse gesso. Tem crianças que nascem com os 2 pés e tem crianças que nascem com apenas um pé. Sim, tortinho, né? Existe uma incidência unilateral, que é um pé só, e uma incidência dos 2 pés. Tratamento mesmo? O tratamento é o mesmo, o grau é o mesmo, normalmente os pés são parecidos, mas nem sempre os pés eles respondem ao mesmo tempo. Às vezes tem um pé que a gente chama ficar pronto antes, que a gente consegue corrigir antes do que o outro. Nossa, quanta informação, que trabalho lindo. Para quem está nos assistindo, nós passamos por essa situação, a minha família passou, meu irmão nasceu, já comentei com a doutora, com o pé torto, com os 2 pés tortinhos, e passamos por cirurgia, por todo esse processo. Então, como é incrível ver como a medicina evolui e agora entender sobre o assunto. Esse pezinho aqui lembra muito o pezinho do meu irmão, e saber que hoje as crianças não precisam passar pelo que ele passou. Ele tem uma cicatriz gigantesca, lógico que a gente sabe que várias crianças também fazem diversas outras cirurgias, mas sabendo que para essa doença existe um tratamento menos agressivo é muito confortante. Eu sou cirurgiã, eu sou ortopedista, eu adoro operar, né? Por formação é uma coisa que é natural, que eu gosto de fazer, mas se não precisa, lógico, não tem por que operar. Se eu consigo ter um resultado infinitamente melhor, sem cirurgia, sem agressividade, sem fibrose, sem aderência na evolução, claro, eu posso tratar de uma outra forma. O fato é que eu preciso de comprometimento meu, do médico, e da porque família, precisa vir toda semana, e da família, porque o tratamento é longo, né? Eu preciso dessas trocas semanais. E ele vai para casa com o gesso e a família precisa trazer no tempo estipulado, porque precisa fazer o que você falou. Então, assim, é um comprometimento mesmo do profissional e da família, né? E ela precisa cuidar do gesso enquanto está em casa. Então, para isso existem grupos, associações de mães que podem dar suporte, porque nem sempre eu, como médica, consigo ensinar como dar banho numa criança com gesso. Como é que eu vou dar banho no meu filho? São muitas. Então, as outras mães se tornam, elas acabam se tornando amigas e elas formam uma rede de suporte. É bem legal isso, bem importante. Doutora, amei todas essas informações. Pena a gente não ter te conhecido 15 anos atrás. 15 anos atrás? Sim. Mas muito obrigada por todas essas informações e até a próxima.
Muito obrigada pelo convite.